A AIFA é a Ação Integrada de Fiscalização Urbana, é uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba, num convênio com o Estado do Paraná, em que ele tem a Polícia Militar como peça central numa iniciativa de fiscalização urbana. Então, o objeto da fiscalização desse conjunto de secretarias são os espaços de uso público, né? Podem ser privados, como bares, restaurantes, etc., para que se garanta a ordem, né? E, em teoria, se reduza delitos, infrações administrativas e crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, a priori, parecia uma grandíssima boa ideia, porque você tem um bombeiro fiscalizando junto com a polícia, fiscalizando junto com a Fundação de Ação Social, você tem a Secretaria do Meio Ambiente, etc. e tal. O que acontece é que a AIFA é um desenho de batida policial. Então, quando a operação é deflagrada, você tem um emprego de uma ostensividade de violência muito grande, né? Então, para você conferir que é o objeto da fiscalização, que são infrações administrativas, a falta de um alvará, a falta de alguma coisa com relação ao corpo de bombeiros, a vigilância sanitária, você tem no mínimo um emprego de 2 viaturas e 5 policiais. E esses policiais, eles adentram os ambientes que vão ser fiscalizados de armas em punho, geralmente o timing, a hora, de fato, em que é executar essa fiscalização é sempre muito inconveniente para o dono do estabelecimento, porque não há diferença nenhuma. Se você vai fiscalizar um alvará, você pode fazer isso com o bar fechado, né? Você faz isso às 8 horas da noite, com o bar do cara cheio e etc. e tal. É muito mais de serviço do que serviço. Você não está, de fato, garantindo segurança pública. E o cerne da crítica é que, aparentemente, a AIFA ela é muito visualmente interessante, né? Ela é muito politicamente interessante, mas ela não converge com uma situação de segurança pública eficaz. E eu explico o porquê. Em Curitiba, a gente tem uma legislação muito ruim de emissão de ruído, né? E ela interpreta de maneira muito dura, muito austera a emissão de ruído por parte de bares, restaurantes, shows, música ao vivo, etc. e tal. Então, no final das contas, a gente tem um aparato policial grande, robusto, que é usado basicamente para repreender coisas que estão, de fato, fora da lei, porque a lei é muito anacrônica, ela é muito antiga, ela é muito problemática, ela está sendo discutida agora por um grupo de bares e políticos, né, para ver se ela muda, se ela vai ser atualizada. Você acaba empregando todo esse aparato por conta de um bar que está emitindo um pouco mais de som numa caixa de som, entendeu? Então, ao invés de você disciplinar e reger essa dificuldade que os bares, essa dificuldade legislativa de gestão do ruído da cidade, você tem uma opressão à liberdade econômica dos bares, né? Você entra para fiscalizar com um bar cheio e os clientes se sentem automaticamente desconfortáveis, deixam o recinto, tem gente que sai sem pagar, as abordagens são truculentas, é pedido para desliga o som, acaba com a música, não sei o quê, até que se cheque se o alvará está em dia, se as condições de bombeiro estão coerentes, sabe? Então, o problema é o uso político desse braço de fiscalização urbana, que é óbvio que tem que existir, que é óbvio que é isso que vai garantir a segurança dos cidadãos. O problema é que a gente está sob uma égide, né, e é uma operação antiga, né, que se intensificou através dos anos, e ela hoje, ao meu ver, não se justifica, né? Os números são da própria Secretaria de Segurança Pública. A AIFA acaba cuidando de 50% das incursões para tratar de multas relativas, né, infrações administrativas relativas à emissão sonora. Então, veja, toda vez que saem 2 viaturas, e são 269, 400 operações no ano, 200 operações vão atrás de uma caixa de som. Então, você está alocando policial, você está desgastando a imagem do próprio praça, porque ele vai lidar ali com um cara que está ocupadíssimo lidando com os clientes do bar dele,
e acaba tendo que parar tudo para atender uma ocorrência policial, como se fosse de fato uma ocorrência policial e não uma conferência documental, né? Para que se faça valer uma legislação que está anacrônica, que está complicada, que é passível de interpretação, enfim. Então, olha, pelos números da SESP, 50% dessas operações são só para ver infrações relacionadas à lei do ruído, né? Infrações de meio ambiente, né, se diz. E dentro dessas infrações, 90%, 91% desses mares não cometem qualquer outro crime indexado a essa infração administrativa, que é o que a gente está brigando para discutir. Então você está empregando um poderio policial enorme, uma violência estatal válida, claro, a polícia detém a prerrogativa da violência estatal, você está empregando isso contra uma caixa de som, contra um cara tocando um violão, contra um pessoal reunido fazendo uma peça de teatro num bar, pessoal reunido para fazer uma roda de conversa. Esse é o tipo de coisa que a AIFO tem endereçado, né? Esses números são da própria AIFO, não estou inventando esses números. E quando você fala em crimes, né, os crimes são apurados na AIFO, 70% dos crimes são descaminho, contrabando ou jogo ilegal, contravenções penais ligadas a jogos ilegais. Menos de 5%, 6%, me falha agora o número exatamente, mas ele não chega a 2 dígitos. É de fato perturbação do sossego. Então veja, quando a gente está falando de crime, o que justifica a atuação desse poderio policial, essa atuação ostensiva, violenta, de batida policial, né? Se não tem crime, se a infração administrativa a gente tem que discutir a nível mais profundo junto à Câmara de Vereadores, e se no final das contas seguro não está, né? 30% da população de Curitiba diz que segurança é a principal preocupação de si, né? Nas discussões públicas. Então, será que esse policial não estaria melhor em outro lugar? Será que esse policial não estava melhor enquadrado, guardando esse bar, né? E a gente faz essa fiscalização outro horário. É claro que tem que fazer, é lógico que tem que fazer. É complexo manter um bar, é difícil, há muita margem para que as coisas percam o controle. Então é óbvio que essa fiscalização tem que acontecer. Na minha concepção, a AIFO não há razão de ser. Não há razão de ser de você alocar polícia militar. A mim me falta até uma prerrogativa constitucional, né? A polícia militar, ao meu ver, não deveria ser quem coordena uma ação de fiscalização urbana, porque isso tem a ver com o planejamento orgânico do município, né? Isso não é atribuição do Estado, no Estado Paraná, né? Isso não é atribuição do Estado. Como não é crime flagrante, né, de acordo com os próprios números da AIFO, eu não entendo a necessidade da polícia militar. Agora, eu entendo veementemente a necessidade da fiscalização. E muitas dessas coisas podiam ser no sistema, né? Se o alvará caiu, multa. Né? É tão simples quanto isso. As inspeções dos bombeiros, elas não precisam ser feitas durante o bar, durante o expediente do bar, né? Então eu, ainda que acho que pareça uma boa ideia, né, essa ação integrada de fiscalização, ela tem que ser revista, né? Uma das coisas que é muito complicada é o acionamento da AIFO, que a gente contesta que seja isonômico, assim, né? Que a AIFO atue de forma igual para todos. Isso a gente não concorda, né? Eu pessoalmente não concordo. Não há paridade entre quem denuncia e quem é denunciado. Então, por exemplo, você faz queixas a um número 156, né? E isso acaba deflagrando, de acordo com o critério do coordenador da operação, a operação de fiscalização da AIFO. Só que, assim, perturbação de sossego, que é o crime cerne, né, que faz com que se movimente a polícia militar para a coibição dessa contravenção, é um crime coletivo. Então você tem que ter pessoas representando contra um ente. Então, não é eu estou incomodado com aquele bar. Não é assim que funciona. É assim, nossa, aquele bar perturba o nosso edifício. Nossa, aquele bar perturba a nossa rua. Então nós vamos nos unir e fazer uma queixa, apresentar essa queixa na polícia. E aí o processo corre com o trâmite legal que ele deve correr. Isso não acontece com a AIFO, né? Esse julgamento de quem deve ser fiscalizado, ele cabe tão somente ao coordenador da AIFO. E o que acontece é que a gente tem inúmeros exemplos
de pessoas que não conseguem se defender de um vizinho que não gosta do bar, não gosta do dono do bar, enfim, não gosta da vida, não tem problemas, e liga incessantemente ali para o 156 fazendo queixa naquele bar e deflagrando operações sem parar ali para aquele estabelecimento. Isso enfraquece o comércio da cidade. E tem outra coisa, a gente tem que entender o comércio da cidade como um atrativo, como uma força, né? Então, se você tem um comércio pujante, um comércio que faz gente ir atrás de coisas, você acaba gerando valor para a cidade, faz com que as pessoas queiram visitar a cidade ou setores da cidade a partir desse valor que você gerou. Então, se você tem uma polícia que está ali batendo o tempo inteiro, sem discricionariedade, né? A partir da interpretação do condenador in life, que ele muda. A interpretação de um pode não ser do outro. Ali batendo no comércio, com multas exageradas, com essa interrupção de serviço, você destrói proposta de valor, né? E quem vai querer ir, sei lá, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são lugares mundialmente conhecidos por causa dos bares, por causa da vida noturna, por causa das opções que você tem dentro da cidade. Curitiba parece ir na contramão. Curitiba parece que está alérgica. Assim, quando algo surge, quando algo se monta, né, a gente tem uma opressão institucionalizada por parte da prefeitura, usando a polícia militar, no meu entendimento, muito mal usada, né, para coibir e confundir o que é cultura, o que é valor, com ruído.